Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma joaninha num jardim de rosas. Você percebeu que eu coloquei todas as folhinhas por trás das rosas. Então, nós vamos fazer todas as folhinhas primeiro. Olha o que você vai fazer. Aqui, ó, sempre desse lado, puxando para cima. Você vai pôr o verde oliva. Ó, na parte de baixo, puxando para cima. Depois você vai pegar um pouquinho do marfim. Eu tô usando um pincelzinho 0 da referência 815 da Tigre. É bem pequenininho, é durinho, a cerda dura. E você vai colocar um pouquinho do marfim, assim, ó, do outro lado. Aí, com o pincel 0 315, que é esse 0 filete, você vai fazer o cabinho, o galinho da rosa, vai entrar um pouquinho para dentro e vai colocar aqueles risquinhos, que são as nervuras. E vai fazer esse meio contorno. Deixa assim tortinho, meio trêmulo, e não precisa fechar inteiro. Eu vou fazer as minhas folhinhas todas, aí você me acompanha. Agora nós vamos fazer as rosinhas. Você vai pegar um pouquinho do rosa rose, vai preencher a rosinha. Primeiro essa daqui, porque ela tá por trás dessa e por trás da joaninha. Então, a gente começa sempre por aquilo que tá mais atrás. Ela tá toda espremidinha aqui, então ela vai ficar mais escurinha, né? Olha, pouquinho do vinho aqui na divisão entre elas. A gente vai deixar um pouco... Olha aqui, ó, eu nem tô puxando porque é muito pequenininho. Assim, com pinceladinhas, a gente vai colocando a sombra. Sempre pouquinho. Agora, aqui, nesse espaço, eu tenho aqui um pontinho, que é o miolinho. Ó, vou colocar a tinta aqui e vou crescer um pouquinho pra cima. E tenho aqui esse sorriso. Olha o que eu fiz. Aqui, eu coloquei a tinta e esfumacei pra cima e pra baixo. Aqui, eu esfumacei só pra cima. Eu quero deixar essa linha ali. Um pouquinho de branco, ó, só dou uma apertadinha de pincel. Aí, pra cá e pra cá. Agora, aqui, bem no meio, eu ponho um pontinho, aqui outro pontinho e aqui outro pontinho. Aqui, eu vou puxar, aqui a gente tem uma pétala, só que ela tá por trás dessa, então eu não posso começar com o branco ali. Então, eu vou colocar, assim, um pouquinho do branquinho ali, vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Olha, é assim que a gente vai construir nossas rosinhas. Eu vou fazer mais uma. Você viu que tem assim, eu risquei várias ondinhas. Não deixa uma bola, tá? Deixa essas ondinhas, porque a cada ondinha você sabe que é uma pinceladinha de branco, é onde vai a luz. Olha, o miolinho e o sorriso. Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Essa rosinha, ela tá por trás dessa daqui. Então, aqui embaixo também tem que ficar mais escurinho. O miolinho, olha, tô abrindo ele, deixando aquela linha. Agora, o branco. Começo pela do meio, que vem pra cá e pra cá. Essa só vem pra esquerda. Aqui eu não posso puxar muito, porque aqui é área de sombra. Agora, com a tinta, eu vou virar pro lado de lá o pincel. Ó, mesma coisa. Eu coloco na curvinha e dou uma puxadinha de pincel. Aqui, mesma coisa, olha, com pinceladinhas a gente molda o miolinho.
Depois, aqui no meio, você pode até dar assim, umas pinceladinhas também. Olha. Esse meio aqui, geralmente, é o problema de todo mundo para fazer a rosa. Esse meio e essa boquinha aqui. Quiser incrementar, mais umas pinceladinhas ali no meio. Vou fazer essas outras duas, seguindo o mesmo modelo. Depois de pronto, eu volto com o vinho, com o pincel zero, fazendo pontinhos para realçar o miolinho. A asa da joaninha, a gente vai preencher de vermelho vivo, deixando as bolinhas. Agora eu vou pegar uma pontinha de preto, vou fazer um sombreadinho todo esse lado, um pouquinho aqui, vou lavar meu pincel, vou secar, aí a gente vai esfumaçar um pouquinho, olha, aqui a área de sombra tem que ficar mais escurinho. Vai esfumaçando, em seguida você já vai preencher as bolinhas com o preto. Para isso, você pode até usar o pincelzinho zero, tá? Olha, vai preenchendo, já aproveita aquela tinta e dá uma puxadinha para fazer um contorno ali na borda da asinha. Agora, nós vamos fazer o braço, a barriga e as duas pernas da joaninha. Vamos preencher. A gente já pode preencher também essa parte aqui, ó. É a parte do rosto, da carinha dela. Pode até passar por cima da boca, porque olha, o risco ele vai aparecer. Então você não vai se perder. Por cima do olho, do nariz, não. Aqui ela tem um pescocinho. Então pode preencher também. Olha ali, ó, o risco apareceu. Se o clima estiver muito seco e for quente, você deve fazer por partes, tá? Então faça primeiro a cabecinha, depois o bracinho, não preencha tudo de uma vez. Porque isso evita que a tinta seque e você vai ter mais tempo para trabalhar as sombras e as luzes. Aqui eu vou usar um pouquinho de marrom, vou misturar com um pouquinho do amarelo pele. Eu vou ter uma tonalidade que se chama jatobá. E com esse jatobá, vou fazer um pouquinho de sombra. Olha, a sombra eu vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho só aqui, não vou fazer inteiro, tá? Vou colocar aqui. Aqui, ó. Chegando aqui nos olhinhos, tá vendo? Aqui, ó, essa linha é como se ela continuasse. E aqui a gente tem a linha que é o sorriso ali da boquinha. E aqui a gente tem um pescocinho. Então, o pescocinho também tem que ficar um pouquinho mais escurinho. Ah, eu vou colocar um pouquinho também aqui, ó, embaixo do sorriso. Vou pegar uma pinceladinha de vermelho, bem pouquinho, tiro bem o excesso. E aqui, na bochechinha, olha, eu vou colocar um pouquinho, vou crescendo. Na bochechinha, coloco o ponto e vou trabalhando com o pincel redondinho. Pra colocar um blush. Se ficar muito, pega o paninho, aperta, tira o excesso, coloca o pele de novo e coloca o vermelho de novo. Agora um pouquinho do branco, também sempre tirando o excesso, eu vou fazer aqui um pouquinho de sombra em cima da boquinha. Eu vou fazer aqui, logo abaixo do olho. É bem pouquinho. E vou fazer aqui, olha, na linha da bochecha, para separar o pescoço. Olha só. Essa parte eu deixo secando e agora eu vou fazer
Vou preencher essas outras partes de baixo. Aqui, a gente poderia ter feito primeiro a roupinha, para depois fazer todas essas partes que estão por cima. Só que eu vou trabalhar com contorno, então aí não tem problema você inverter as partes. Então, agora eu pego de novo um pouquinho do marrom com o amarelo pele, faço aqui o meu jatobá. E com um pouquinho eu vou fazer um sombreadinho aqui no punho. Aqui, olha. No encontro aqui com a carinha. Aqui a perninha. Desse lado. Aqui a barriguinha. Desse lado e desse lado. O meinho aqui fica clarinho. Essa perninha aqui desse lado. E aqui o punho, vou puxar um pouquinho aqui também. Nessas partes também a gente vai iluminar com um pouquinho de branco. Olha, aqui é o joelhinho. Eu vou pôr uma manchinha de branco. Outro joelhinho. Aqui essa parte que tá por cima da barriga. Esse lado, né? E aqui esse lado que também tá por cima da barriga. Vou crescer um pouquinho aqui pra esquerda. Vou preencher aqui a roupinha. Agora vamos fazer a roupinha. Eu vou preencher de branco a roupinha dela. Agora eu vou pegar o violeta cobalto. Você pode pôr a cor que você gostar. Mas violeta cobalto acho que aqui vai ficar bonitinho. Só um pouquinho e vou fazer uma sombra. Você viu que eu passei aqui por cima do babadinho. Aqui tem que ficar mais clarinho, tá? Nesse cantinho. Embaixo do braço. Aqui tem que ficar clarinho. Trabalhe sempre com pouquinha tinta, porque se você colocar muito, não tem como tirar. Aqui onde tinha o babadinho, olha, eu já vou colocar uma faixa um pouquinho mais escura do violeta. Em seguida, com o branco, eu já vou fazer aqui onde tinha a faixa mais escura, vou fazer assim, ó, meio apertadinha de pincel, só que meio curvo. Você pode fazer pontinhos. Aqui na faixa do pescocinho também. Com violeta eu vou fazer algum acabamentinho aqui, ó. Não precisa chegar até lá. Ele pode ir clareando. Esse lado aqui não aparece, porque a perna... Esse aqui é o joelho dela que tá na frente do babadinho. Podemos colocar com o violeta pequenos pontinhos. Sapatinhos. Aqui, marrom em volta, o marfim aqui. O marrom é uma cor que é escura. Vai ficar bem mais suave. O outro, mesma coisa. E o marrom nessa volta. Você viu que tem uma beiradinha aqui que você não deve preencher. Aqui tem que ficar mais clarinho, aqui mais escurinho. Esse ficou muito escuro, eu vou clarear um pouquinho aqui. Agora, nós vamos preencher essa parte aqui do capacete, as mãozinhas, a base do sapato e essa faixazinha aqui embaixo do sapato, de preto. Então, agora nós vamos fazer aqui a anteninha com o 0 e o preto. E aqui a bolinha também de preto. Aqui, olha, eu peguei um pouquinho de branco. Eu vou entrar um pouquinho com essa anteninha.
porque o preto, em cima do preto, a gente não vê. Então, a anteninha, ela sai daqui da cabecinha, ó. Pus um pouquinho ali. E a gente vai fazer com o preto e o pincel zero um contorninho. Não muito grosso, não muito pesado. Mas a gente vai trabalhar toda a borda das partes que tem a pele. Aqui começa de baixo, vai sumindo assim dentro do violeta. E aqui a rosa tá por cima, então não vai passar aqui, tá? O sapatinho também, olha, apesar de que é marrom, mas a gente pode contornar, escurecendo um pouquinho assim, ó, com o preto. Vamos preencher o nariz de vermelho. Agora, com o pincel zero, vou pegar uma pinceladinha de preto pequena e vou colocar aqui, ó, na ponta, na parte de baixo. E vou fazendo assim, redondinho. Lavo o pincel. E agora eu vou dar uma esfumaçada nessa tinta preta que vai pra cima do vermelho. O narizinho é vermelho, só que todo sombreado de preto. Não é simplesmente um contorno, tá? Vamos pegar um pouquinho do branco e a gente vai fazer um pouquinho de luz aqui, ó. É bem pouquinho, mas tem que aparecer. Esfumaçar do ladinho. Essa luzinha vai separar aqui, ó. Ainda com o branco e com o pincel zero, a gente vai fazer assim. Só desse lado aqui, nas bolinhas. Um pouquinho de luz também. Agora o olhinho é assim, a gente vai colocar. Os dois olhinhos são iguais. Essa parte aqui é branca. A segunda parte é azul hortênsia e a terceira parte de preto. Agora, com o preto, a gente vai fazer o contorninho do olho. Os dois olhinhos são iguais. Aqui, entre o branco e o azul. E a gente já faz aqui, ó, o cílio, puxando pra cá e puxando pra cá. A sobrancelha. É possível também, se invadiu alguma parte da pele, olha, você vai com um pouquinho de tinta e você consegue consertar. Melhor esperar secar, tá? Um pontinho branco aqui. Quase na divisão entre preto e azul. Aqui no nariz também tem um pontinho branco, um brilho. A boquinha eu vou colocar em marrom. Aqui tem aquela meio sorrisinho. Aqui é um pouquinho mais fundinho, para mostrar que tá aberto. Aqui do outro lado sai uma pontinha. Posso até escurecer um pouquinho ainda aqui dentro. Aqui vou colocar um pouquinho de luz. Aqui na mãozinha. Aqui nessa outra mãozinha também. Você viu que é só uma pinceladinha, aí você dá uma esfumaçadinha, bem de leve. Se você colocar, achar demais, não gostar, você tem a opção de tirar o excesso e passar o preto outra vez. Agora a gente espera secar. Agora que tá sequinho, eu vou pôr um pouquinho de água nessa área da parte de cima aqui. Sempre eu molho um pouquinho além de onde eu quero colocar a tinta.
Aqui a gente não vai chegar com a tinta, tá? Um pouquinho de azul hortênsia, tiro o excesso do pincel, e daí eu vou começar sempre aqui, ó, pertinho dos elementos. Não vou ultrapassar isso aqui, não vou fazer isso. Aqui vou trabalhar com pincel assim redondinho, pincel é grande, vai ficar assim meio manchadinho. É isso mesmo que eu quero. Pronto, de azul, era isso que eu queria. Agora eu vou pegar uma pincelada de clareante, uma pinceladinha de kiwi, verde kiwi, e eu vou passar aqui embaixo, para fazer o chãozinho. Por que tô usando clareante aqui embaixo e não água? Porque o espaço que eu tenho aqui é muito pequeno. Se eu coloco água, a água vai crescer e vai invadir a área da toalha. O clareante, ele dissolve, deixa delicado, dá para espalhar bem a tinta e ele não cresce, ele não corre. No final aqui, ó, você viu que eu dei uma pincelada, assim, eu não parei reto. Pro lado de cá também. Assim, ó, mas no final, pegue mais clareante do que tinta. Aí você vai conseguir terminar bem suave, bem delicado. Agora eu vou mudar de pincel, vou pegar um bem pequenininho. Vou pegar o verde pântano. E vou escurecer esses fundinhos aqui. Aqui, vou fazer um pouquinho de sombra embaixo do pezinho. Umas batidinhas. Fazer uma textura. Agora, o sépia. Mesma coisa. Só que agora eu não vou espalhar, só vou mesmo fazer umas pinceladinhas. Você viu que os fundinhos aqui, ó, eles devem ficar bem escurinhos. Para finalizar, vou pegar o rosa rose que nós usamos aqui e vou fazer assim, ó, algumas manchinhas. Ó, é um pequeno batidinho. A gente escolhe o lugar onde vai colocar. Mas eu gosto de colocar assim nessas áreas mais escurinhas. Aí você pode pegar o amarelinho canário e fazer o último retoque na rosa. Colocar umas 3 pintinhas bem aqui no meio do miolinho. E aqui em cima do rosinha também, pode pôr assim uns pontinhos de amarelo canário. Umas batidinhas, é como se fosse o miolinho das florzinhas. Terminei a joaninha. Você pode pintar com a roupinha de outra cor, com as rosas em amarelo, por exemplo, vai ficar bonitinha. Você pode variar, você pode inventar em cima dessa sugestão. Para quem estava esperando uma joaninha, agora você já tem. E esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página no Facebook. Só na Lu Pinturas.